Olá meninas, tudo bem com vocês? Começamos o mês de novembro com um tema super bacana. Nós vamos falar sobre o consumo. E vocês sabiam que existe uma legislação específica da publicidade infantil para prevenir o consumismo? Pois é, nessa aula de hoje nós vamos falar com a advogada Lívia Cataruzzi, que vai explicar tudo isso para vocês. Boa aula e um beijo! Olá a todas, muito prazer. Eu sou a Lívia Cataruzzi, eu sou advogada, graduada pela PUC de São Paulo, sou pós-graduanda em Neurociência e Comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul, secretária-geral da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB aqui de São Paulo. Fui advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e também do Instituto Alana, onde eu era responsável pela área de litígio estratégico do programa Crianças Consumo. E atualmente eu atuo como consultora jurídica em direito do consumidor e direito de crianças e adolescentes e pesquiso o tema de consumismo na infância e publicidade voltada diretamente ao público infantil, que é o tema aí da nossa aula de hoje. Antes de tudo, eu queria agradecer a Larissa Achilchi, que é a primeira-dama da cidade, e também a Sandra Lopes, coordenadora do curso. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez, é ótimo estarmos juntas para trabalhar esse tema, para falar um pouco sobre esse tema que é tão importante na nossa sociedade atual. E aí, sem mais enrolações, eu vou começar a falar um pouquinho sobre a nossa sociedade, a sociedade que a gente compõe, que a gente vive. É importante a gente pensar sobre essa sociedade quando a gente fala sobre infância e consumismo na infância, né? A gente vive hoje em uma sociedade de consumo, que ela é focada na cultura do consumo sem limites, que é o consumismo, em que o nível de sucesso, né, das pessoas, de pertencimento das pessoas dentro de círculos de amigos e de familiares, ele é medido por meio do consumo de bens e serviços, né? Por meio do acesso e do consumo de bens e serviços. A gente também vive na sociedade do espetáculo, onde não basta a gente ter, a gente precisa aparecer, né? Então, não só basta a aquisição de produtos e serviços, mas também a exibição dessa quantidade, de uma grande quantidade de bens e serviços por meio das redes sociais, né? A gente percebe, acho que muito isso no nosso dia a dia. E a gente vive em uma sociedade de hiperconsumo em que a publicidade, né, o marketing, para a contratação de serviços e aquisição de produtos são fora do padrão, né? São fora do normal, são descomunais, né? E esse ato de consumir, ele tem o valor de alçar as pessoas a uma condição de pertencimento e de destaque social, né? Então, a gente percebe muito, por exemplo, em comerciais, em publicidade, que buscam justamente trazer uma associação à aquisição do bem que está sendo anunciado com o atendimento ali a desejos individuais, né, necessidades emocionais. Então, felicidade, status, juventude, sucesso, um estilo de vida incrível. Então, como se a aquisição daquele bem ou a contratação daquele serviço pudesse levar a gente, né, as pessoas, a esse sentimento, a esse atendimento de necessidades que são individuais, né? E a gente precisa refletir, então, sobre isso e entender que consumismo é diferente de consumo. Todos nós, todas nós, consumimos diariamente produtos e serviços. Todo dia, né? Todos nós somos consumidores. Basta uma bala que a gente adquira, uma passagem de ônibus, isso é consumir, né? O consumismo, por outro lado, ele é definido, inclusive, por meio da psiquiatria, né, da medicina, como um hábito mental viciado, né? Que não é comum à nossa essência de seres humanos, né? Mas se tornou uma das características mais marcantes da nossa sociedade. Então, não importa quais sejam os nossos gostos, quais sejam as nossas necessidades, a nossa nacionalidade, o nosso gênero, a nossa crença, a nossa raça, o nosso poder aquisitivo e até a nossa faixa etária. Todas nós somos estimuladas a consumir de modo inconsequente, impulsivamente, sem reflexão prévia, né? Quantas de nós a gente se identifica com o fato de
de fazer uma compra sem pensar muito, quantas peças a gente tem de roupa, por exemplo, dentro do armário que a gente nunca usou, ou que nem combina com a gente, nem faz parte do nosso estilo, mas a gente acaba adquirindo, né? E o que a gente percebe na nossa sociedade de consumo atual é que as crianças não passam imunes a essa lógica, né? Muito pelo contrário. Mas como que a gente explica, né? E também, assim, a partir do princípio de que ninguém nasce consumista, né? Isso não faz parte da nossa essência de ser humano, né? Mas como que a gente explica, então, uma geração de crianças tão interessada, tão fanática e preocupada com marcas, com o que o amiguinho dela tem e ela não tem, com produtos da moda, com completar uma determinada coleção de brindes? Como que a gente explica isso, né? É super natural que a criança, assim como nós, adultos, tenha interesses e desejos, né? Então, por exemplo, tenha vontade de ter um brinquedo específico, ou vontade de ter um material escolar que tem ali estampado no material escolar, né, no caderno, um personagem que ela acompanha, uma roupa também de um personagem que ela gosta, que ela acompanha e aparece no desenho. O ponto é entender de onde vêm essas vontades todas. São desejos genuínos, né, dessa criança, ou são desejos de consumo que são inseridos por mensagens comerciais, né? E aí que a gente entra no conceito de publicidade infantil, né? A publicidade infantil, ela é uma ferramenta de comunicação, né? Como a publicidade é uma ferramenta de comunicação que busca vender, criar um desejo de consumo sobre marcas, produtos e serviços, né? A publicidade infantil é aquela publicidade, não que apareça uma criança na publicidade, mas sim que tem como público alvo, né? Então, é uma publicidade que é direcionada à criança. E aí, criança, pela lei brasileira, são pessoas de 0 a 12 anos incompletos. Criança para a nossa legislação, para a lei brasileira, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei de 1990. Então, publicidade infantil é uma publicidade que contém elementos, que foi pensada e criada por especialistas em marketing para ser atrativa à criança, para atrair o desejo da criança, né? E que pode se manifestar de diversas formas. Por exemplo, não só num comercial de TV, que para a gente é o primeiro modelo, né? Quando a gente pensa em publicidade, a gente pensa em comercial de TV. A publicidade, ela pode se manifestar em diversos meios de comunicação ou espaços de convivência da criança. Então, por exemplo, a gente tem um mascote de uma rede de fast food muito conhecida que faz apresentações dentro de creches. Então, né, esse é um caso real, inclusive. Isso é um tipo de publicidade. Não está na TV, mas está dentro de um espaço de convivência da criança, ou seja, dentro da escola. Ou, por exemplo, uma empresa de brinquedos que faz parceria com uma criança que tem um canal no YouTube e essa criança atinge milhões de espectadores, também crianças, por meio desse canal do YouTube. E ela faz promoção e divulgação desses brinquedos nos seus canais. Isso também é uma publicidade que fala diretamente com a criança, né? Ou, por exemplo, um filme publicitário de uma marca de vitamina C que mistura fantasia e realidade e que convida as crianças, né, a adquirir essa vitamina C, que vem com um brinde de um personagem conhecido das crianças e que também convida as crianças a conhecer um site dessa marca que tem joguinhos ali para crianças, como se fosse a vitamina C combatendo, enfim, os bichinhos, né, bactérias e tal. Então, também tem uma mistura aí entre um produto que é um tipo de medicamento, né? Um produto que não deveria ser anunciado para crianças, com TV, com um brinde que vem com o produto na farmácia, que é comercializado na farmácia, e também com um joguinho disponibilizado na internet, né? Então, o que a gente tem percebido hoje é que há anos atrás, acho que quando todas nós éramos crianças, né, assim, adolescentes, enfim, a gente via uma mensagem que era voltada para a criança muito fechada, limitada ao ambiente da televisão,
né? Especialmente da televisão aberta, que é o que a grande maioria da população tem acesso, né? A televisão aberta chega em lugares no Brasil onde você não tem nem esgoto tratado, nem água potável. A televisão aberta chega, né? Então, por meio de comerciais de TV que falam com essas crianças. E hoje o que a gente percebe é que as crianças elas são atingidas por essas mensagens de consumo, né? Que convidam essas crianças a consumir em todos os ambientes, em todos os meios de comunicação e espaços de convivência, né? Então a criança ela é atingida na TV, na internet, nas redes sociais, nos joguinhos de celular, nos joguinhos de computador, num espaço público. A gente tem vários casos de mensagens publicitárias para crianças em espaços públicos, parques e praças públicas, no YouTube, nas redes sociais, dentro da escola. Então, uma mensagem de marketing que fala com a criança o tempo inteiro, 360 graus, né? E por que a criança, né? É importante a gente entender por que a criança, né? Por que o mercado publicitário tem interesse na criança, né? Existem várias pesquisas e estudos, inclusive internacionais, né? Que apontam, demonstram que as crianças elas exercem forte influência sobre os adultos para a aquisição de produtos e serviços no âmbito de seus lares. Então, tem um estudo do InterScience de 2003 que aponta que as crianças têm um poder de influência de até 80% as decisões de compra de uma família. Então, os adultos, né, nós adultos, a gente detém o poder de compra, né, o dinheiro, a possibilidade, né, de fechar contratos, enfim, mas a criança, ela tem sim exerce uma influência sim na decisão de compra. Não à toa, a gente vê anúncios de produtos e serviços que são do universo adulto voltados ao público infantil. Então, tem casos de publicidade que são voltadas para a criança, mas de limpeza, de automóvel, de instituição financeira, de impermeabilizante, de operadora de telefonia celular, de automóvel. Então, são produtos e serviços do universo adulto, né, que adultos têm acesso, que adultos adquirem, mas que têm essas mensagens comerciais voltadas para a criança. Além disso, também os dados que eu queria trazer, que eu acho que são interessantes, tem uma pesquisa que foi, inclusive, realizada por um canal de TV especializado em programação infantil, né, da TV fechada, que aponta que as crianças utilizam o método de insistir com suas mães e pais até que eles, vencidos pelo cansaço, acabam cedendo, né? Então, essa pesquisa aponta que 27% das crianças entrevistadas utilizavam o método de insistir com suas mães e pais para que comprassem o produto desejado. E uma pesquisa super recente do Instituto Locomotiva indica que 9 em cada 10 mães e pais são influenciados pelos filhos na compra de supermercado. Então, levar uma criança ao supermercado, eles assumem, né, que gastam mais, que são influenciados pelas crianças. 70% desses pais e mães reconheceram que gastam mais quando vão às compras acompanhados pelas crianças. E como essa publicidade é percebida pela criança e quais os impactos disso na prática? Tá bom, Lívia, entendi que a criança hoje ela é vista aí pelo mercado publicitário, né, pelos especialistas de marketing, como um nicho estratégico, né? As empresas falam com as crianças, mas qual que é o impacto disso na prática, né? A publicidade voltada diretamente ao público infantil, então diretamente à criança, ela é apontada também por estudos e pesquisas nacionais e internacionais como um dos elementos que acarreta diversos impactos negativos tidos por toda a nossa sociedade, né? Então, por exemplo, a formação e incorporação de valores e hábitos materialistas e consumistas, então crianças que se importam muito mais com o ter do que com o ser. Adultização e erotização precoces, então publicidades especialmente voltadas para meninas, que colocam meninas muito pequenas em um papel ali de se preocupar desde muito cedo com maquiagem, com salto alto,
com roupas da moda, enfim, então, especialmente para meninas, colocam inclusive essas meninas nessa posição. Competição entre pares, né? Então, a famosa publicidade que a gente já viu, né? Do eu tenho, você não tem. Estresse familiar e superendividamento das famílias, e esse especificamente eu quero falar um pouquinho mais. Prejuízos ambientais, né? Porque também vou falar um pouquinho mais. Violência pela busca de produtos caros, então o consumo, tem estudos inclusive que apontam, né, que essa questão do consumo leva muitas crianças, especialmente adolescentes, a cometer atos infracionais porque querem adquirir um determinado bem de consumo, e também mudanças nos modelos de consumo alimentar, que aí eu vou falar um pouquinho também mais para frente. Sobre consumo alimentar, acho que eu já vou falar já, que a publicidade infantil, né, quando a gente pensa em publicidade infantil de produtos alimentícios, a grande maioria são produtos alimentícios não saudáveis, né? Então, com altos teores de gordura, de sódio, de açúcar. Então, a gente vê a publicidade de redes de fast food, de balas, de chocolate, salgadinhos, enfim, que são voltados diretamente para crianças. E isso tem contribuído para mudanças alimentares, né? Por quê? Porque acabam estimulando um consumo excessivo e habitual desses produtos, até porque muitos desses produtos alimentícios não saudáveis têm essa relação, associação do consumo dessa comida não saudável com a aquisição de brindes, de itens colecionáveis, de brinquedos colecionáveis. Então, a criança, num curto espaço de tempo, tem que consumir muitos produtos para conseguir completar uma coleção. E isso é demonstrado, inclusive, por relatórios da Organização Mundial de Saúde e relatórios aqui nacionais também, que existe essa relação da publicidade infantil de produtos alimentícios não saudáveis com o aumento de doenças crônicas não transmissíveis entre o público infantil, aí no caso, obesidade, diabetes, sobrepeso e outras doenças crônicas, tá? Além disso também, a gente tem que pensar, né, que a criança, quando ela é tida, né, como um público-alvo dessas mensagens publicitárias, ela não está apenas sendo estimulada a desejar e consumir o que está sendo, um brinquedo, por exemplo, que está sendo anunciado, né? Vai muito além disso. Essa criança, ela está absorvendo conceitos, padrões, valores, estilos de vida, comportamentos, né? Então, de que ela precisa ter, assim como o amiguinho dela tem, de que ela não precisa refletir sobre as suas escolhas de consumo, que está tudo bem ela colecionar um brinquedo que vem embrulhado em várias camadas de plástico, de uso único, que logo, né, vão ser descartados, que ela precisa ter, que para ser ela precisa ter, né, para ela se reconhecer no mundo, ela precisa ter alguma coisa, ter um brinquedo. Então, por meio da publicidade infantil, o mercado vence a criança que o conceito de felicidade está intimamente ligado ao hábito de consumir, né? E então a criança nem reflete sobre os hábitos de consumo dela, sobre o impacto desses hábitos de consumo na nossa sociedade como um todo, né? Que não existe jogar fora, né? A gente vive em um único planeta. Então a gente precisa repensar sobre os nossos hábitos de consumo, inclusive para pensar no mundo, né, que a gente quer ter daqui para frente, do futuro, né? Além disso também, sobre a questão do superendividamento, que eu acho que é um ponto muito importante para a gente falar. Tem uma pesquisa, deixa eu ver aqui que eu estou tentando procurar, uma pesquisa, um relatório da ONU, da Organização das Nações Unidas, de 2016, feito por especialistas em dívida externa, que elaborou uma declaração com um alerta global sobre o impacto da publicidade dirigida a crianças. No documento, esses especialistas destacaram que a publicidade voltada à criança tem o potencial de moldar o comportamento financeiro, criando, né, desde muito cedo uma cultura de consumo excessivo e de endividamento, né? Então, o texto apontava que a publicidade direcionada à criança pode sim levar ao endividamento das famílias, porque pais e mães, avós, tios, enfim, são muitas vezes pressionados a suprir necessidades e desejos dos seus filhos e acabam comprando itens desnecessários.
né? E aí isso geralmente à custa de outras necessidades domésticas importantes, né? E que aí muitas vezes pais e mães vão sim, além do seu orçamento, sem levar em conta consequências financeiras de longo prazo. E eu vou trazer isso um pouquinho mais para frente, algumas reflexões sobre o papel das famílias nessa discussão. Além disso, queria destacar também que hoje a gente tem muito forte, né, uma publicidade infantil no ambiente digital. Tem dados, enfim, eu vou mandar para vocês depois alguns links eu vou pôr aqui só para vocês primeiro uns exemplos de publicidade. Cadê aqui? Mas depois eu vou mandar uns links que eu queria ilustrar para vocês um pouco mais. Eita, peraí, acho que não foi. Foi, né? Tá mostrando? Tá. Obrigada, Marília. Então, aqui eu queria mostrar para vocês alguns exemplos de publicidade infantil em canais de youtubers mirins, tá? Então, durante muito tempo, quando começaram, né? Quando começou esse fenômeno dos youtubers mirins, esses canais de crianças, né, que são acompanhados por outras crianças, então são crianças falando com crianças. Era muito comum esses vídeos que a gente fala de unboxing, né, que é o abrir produtos, apresentar produtos e brinquedos, enfim. Então as crianças, ela, inclusive, que são esses exemplos aqui, esse primeiro exemplo, esse segundo exemplo, as crianças agradeciam nominalmente as empresas, né? Eu gostaria de agradecer a empresa tal por me mandar esses produtos. Tinham vídeos de recebidinhos, né? Recebidinhos do mês de setembro, recebidinhos do mês de outubro. E às vezes essas crianças abriam 10, 15, 20, 30 caixas apresentando produtos que elas tinham recebido de empresas. Com o tempo, a gente percebe que essas mensagens publicitárias dentro de vídeos, de canais de youtubers mirins, de redes sociais, de crianças que são influenciadoras digitais, vai se misturando muito com o conteúdo de programação. Ou seja, fica de difícil identificação, até para nós adultos, se é uma mensagem publicitária ou se é um conteúdo espontâneo daquela criança, né? Então, são brincadeiras que as crianças às vezes fazem, mas você perceber que atrás da criança tem vários conteúdos de marca, que fazem referência àquela marca que ela está falando, ou a criança em nenhum momento agradece à empresa, nominalmente, que recebeu um determinado produto, então fica de difícil identificação, né? Como eu falei, é uma criança que está mostrando um presente que ela tem, que ela comprou, que ela ganhou, às vezes, dos avós, enfim, da família, ou ela está sendo patrocinada por uma marca. E são vídeos que têm um potencial de atingir o público infantil muito maior. Porque se a gente pensa num comercial de TV, o comercial de TV dura 20 segundos, né? E a marca, né, a empresa tem que ter a sorte de que naquele horário que vai passar o comercial dela, que vai ter um número grande ali de crianças que vão estar assistindo aquele comercial. E que a criança vai estar prestando atenção, que a criança vai gravar a marca, enfim, aquele brinquedo que está sendo anunciado. Quando a gente fala de redes sociais, especialmente o YouTube, o que é interessante observar? Que são vídeos que têm 15, 20, 30, 40, 50 minutos, apresentando às vezes um único produto. E que a criança que está assistindo, a criança espectadora, ela pode voltar e assistir esse vídeo quantas vezes ela quiser, né? Então tem um potencial aí de atingir a criança, a espectadora, muito maior do que a TV, né? Eu vou voltar aqui para parar aqui a gravação, o compartilhamento, depois eu volto. Então, o que a gente tem que pensar sobre isso, né? Que acaba sendo uma publicidade que a gente fala que é uma publicidade indireta, né? Então, são crianças influenciando outras crianças por meio de um conteúdo que parece uma brincadeira, que parece um desafio, que parece uma conversa, né, entre crianças, mas que, na verdade, é um conteúdo patrocinado. As crianças estão no ambiente virtual e é legal que elas estejam, porque, né, a gente precisa pensar em oportunidades, como as crianças podem exercer a sua liberdade de expressão, a sua criatividade, podem brincar no ambiente virtual, mas precisa ser um ambiente que seja seguro para elas, né? E essas crianças que começaram com esses canais
e redes sociais, e perfis em redes sociais, né, começam de modo espontâneo, porque elas querem brincar, com aquele ambiente, acabam atingindo, tendo uma audiência enorme de outras crianças e acabam atraindo a atenção das empresas, né? E é uma forma muito efetiva de fazer publicidade, porque a criança que tem o canal, que tem o perfil na rede social, estabelece uma relação de confiança, né, de identificação, de proximidade com as crianças que são espectadoras, né? Então, acaba sendo muito mais efetivo, muito mais sofisticado, uma publicidade muito mais sofisticada para falar com o público infantil, né? E é importante a gente ter em mente, gente, que os termos de uso que a gente fala dessas redes sociais, dessas plataformas de compartilhamento de vídeos, não são, estabelecem, né, nesses termos de uso que essas plataformas não foram desenhadas, pensadas para crianças, né? São plataformas que têm lá nos seus termos de uso que são criadas para pessoas com mais de 13 anos, mas as crianças estão lá, tanto como produtoras de conteúdo, como espectadoras de conteúdo, né? E nesse ambiente, ela acaba, inclusive essas crianças acabam expostas a conteúdos que são impróprios, além da questão da publicidade velada, né? Publicidade que se mistura aí com o conteúdo de programação e que a gente nem consegue identificar se é publicidade ou não. Um levantamento muito interessante de 2018, realizado por pesquisadores de um hospital da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, apontou que 95%, 95% é um número muito alto, né, uma porcentagem muito alta, de aplicativos voltados para crianças com menos de 5 anos contém anúncios, né? Então, a pesquisa apontou que jogos são frequentemente interrompidos por aqueles anúncios que podem confundir, distrair a criança enquanto ela joga, sendo que muitos desses anúncios sequer são apropriados para o público infantil, né? São de produtos que são apropriados para o público infantil. O que mais eu gostaria de falar? Queria falar também um pouquinho sobre publicidade em escolas, que é um outro ambiente que quem pesquisa, né, esse tema de publicidade infantil tem percebido que é muito maior, né, a exploração comercial da atividade educativa. Então, são muitas marcas hoje que entram no ambiente escolar com propostas que são supostamente educativas, pedagógicas, que têm finalidade de entretenimento, de educação, né, para falar sobre esportes, alimentação saudável, enfim, mas que, na verdade, são ações de marketing, né, que se passam por propostas de uma atividade educativa e pedagógica, né? E por que a gente precisa falar sobre isso e refletir um pouco sobre isso? Porque a escola é um ambiente em que as crianças estão desacompanhadas dos adultos responsáveis, né? Dos seus pais, mães, cuidadores, tutores. Então, é um ambiente que a criança está desacompanhada, então não tem essa possibilidade dos pais fazerem essa intermediação, né? Pais e mães, sobre o que pode ou não pode ser visto, pode ou não pode ser consumido. A escola dão muita credibilidade a essas marcas, porque a criança confia na escola, confia nos seus professores, né? Então, quando ela vê naquele ambiente educativo uma marca que se mistura, né, com o ambiente da escola, passa uma sensação para ela de credibilidade, aquela marca, aquele produto muito grande. Então, tem muitas marcas que entram no ambiente escolar, inclusive com distribuição de produtos, né, para as crianças gratuitamente. E também é uma forma de que a criança tem uma impossibilidade de identificar que aquilo é uma ação de marketing, né? Porque aquele momento, aquela ação de marketing acaba se confundindo com um momento de aprendizagem, né? E eu tenho aqui também um slide que também mostra alguns exemplos do que são essas ações de marketing dentro do espaço escolar. Vou pegar aqui para vocês. Foi, Marília? Ah, legal, obrigada. Então, aqui. Desculpe.
são alguns exemplos, então, que são exemplos reais, tá, gente? Exemplos que de fato aconteceram e que foram realizados por marcas dentro de escolas mesmo. O show do Ronald McDonald, durante muito tempo, o mascote do McDonald's, realizou ações, apresentações sobre variados temas, né? Então, corpo humano, alimentação escolar, alimentação saudável, a prática de esportes. Então, era o Ronald McDonald, que na época ainda era o mascote do McLanche Feliz, né? Já faz um tempo que ele não é, mas ele era, né, o mascote do McLanche Feliz, e ele fazia apresentações dentro de escolas. E aí o que acontecia, né? A criança tinha ali contato com o mascote da empresa, que depois ela ia se deparar com esse mascote no shopping, né? Na frente da rede de fast food. Então ela tinha essa associação de um momento em que ela se divertiu na escola, em que ela aprendeu sobre um determinado tema e tem ali uma relação de confiança e de empatia mesmo com aquele personagem, né? Porque ele participou de um momento que para ela foi muito interessante, muito bacana, de aprendizado, de alegria com os amigos, enfim. Além disso também, tem o caso do Tirolzinho, que é uma empresa muito conhecida no sul do país, né? A marca Tirol, ela é muito forte no sul do país, na região sul. Também é o mascote da empresa que fazia ações dentro de escolas, inclusive com distribuição gratuita de produtos, o achocolatado da marca. São essas duas imagens aqui que a gente pode ver, das duas laterais. A Panini, que é do álbum de figurinhas, né, da Copa do Mundo, em 2018, também realizou ações em escola, a partir de brincadeiras, como, por exemplo, relacionadas à geografia, esporte, enfim, as crianças ganhavam o álbum gratuito e depois, a partir dessas brincadeiras, elas podiam ganhar figurinhas. Então, elas chegavam em casa já com as figurinhas prontas, algumas figurinhas. Então, chegava para o pai também e falava, agora é só a gente completar a coleção, né? Também foi uma grande ação de marketing da empresa. Então, são exemplos para mostrar como hoje o espaço escolar é visto como um espaço bastante estratégico para as empresas. Por quê? Justamente por isso, porque a criança está desacompanhada dos seus responsáveis. Opa, eu tirei aqui tirei, né? Eu saí do compartilhamento, né? Não estou vendo aqui. Obrigada, Marília. Então, por que, né, que as empresas estão dentro do espaço escolar? Porque as crianças estão desacompanhadas dos seus responsáveis, as crianças não conseguem diferenciar o conteúdo educativo, né? Então, o momento de aprendizagem com essas estratégias de marketing, e porque confere uma credibilidade ao que é apresentado, né? Então, a criança recebe a mensagem, né, de que implícita, né, de que a escola e os professores aprovam, confiam e indicam aquela marca e o consumo daquele produto que está sendo anunciado, né? Então, para as empresas é uma grande estratégia, um espaço bem estratégico de atuação, até porque também essas empresas acabam usando aí como desculpa, vamos dizer assim, de que são ações, na verdade, isentas de caráter mercadológico, que são ações, na verdade, que buscam promover apenas hábitos saudáveis ou ensinar as crianças, enfim. Por fim, eu queria muito conversar com vocês. A gente falou um pouco, né, sobre a questão de endividamento, sobre a questão de que as crianças pedem, insistem com seus pais e mães, enfim. Eu acho que muitas de vocês pode ter pensado, né? Poxa, mas basta os pais e mães, né, falarem não para as crianças, né? Isso não seria suficiente, né? Mas eu queria trazer uma reflexão, então, final, né? Partindo aqui para o final da nossa conversa, deixar algumas reflexões para vocês, né? Quando a gente fala de publicidade infantil, a gente não pode deixar de pensar que a gente está falando de uma indústria que é bilionária. A gente está falando de empresas que gastam bilhões por ano para falar diretamente com as crianças. E que elas não gastariam tudo isso se não fosse uma estratégia que desse certo, né? Que tivesse resultado, né?
não dá para a gente delegar apenas aos pais, mães e responsáveis e até aos educadores a tarefa de proteger as crianças desses apelos comerciais, né? As empresas também têm responsabilidade na parte que cabe. E qual é, né, essa parte que cabe às empresas? Cumprir a lei. Tá, como assim, Lívia? A publicidade direcionada a crianças, pessoal, no Brasil, ela é proibida por lei. Né? A gente tem aí uma legislação vasta, né, que protege a criança da publicidade que é direcionada a ela. Então, a gente tem uma lei de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que publicidade dirigida à criança é abusiva e que, portanto, ela é ilegal, né? Então, todos nós somos responsáveis pelas crianças, né? A Constituição Federal, que de 1988, inclusive, estabelece que a criança ela deve ter os seus direitos garantidos por Estado, família e sociedade, o que inclui empresas, o que inclui educadores, o que inclui cidadãos em geral. Todos são responsáveis por garantir os direitos das crianças com prioridade absoluta. Então, quando a gente discute publicidade infantil, a gente tem que pensar também nessa rede de apoio para cuidar dessa criança, para garantir os direitos dessas crianças. Então, sim, as famílias têm um papel fundamental de conversar com as crianças, de dizer o não, de explicar também, né, entender também de onde vem esse desejo da criança, por que a criança quer aquele determinado produto, ela realmente quer aquele brinquedo ou não, enfim. Então, conversar com a criança é fundamental. As escolas também têm um papel fundamental. De também mostrar para a criança, né, que o consumo leva ao descarte, explicar o que é publicidade, falar sobre consumismo, a diferença entre consumo e consumismo, também tem um papel fundamental. As escolas podem realizar, inclusive, feiras de troca de brinquedos, né, uma iniciativa muito bacana para fazer com que as crianças levem brinquedos novos para casa, mas não por meio do consumo, sim por meio da troca de brinquedos entre elas. Então, enfim, tem várias possibilidades. O papel, né, das promotoras legais populares, né? Então, como cidadãs mesmo da nossa sociedade, de levar o tema, de conversar sobre esse tema, às vezes organizar rodas de conversa, enfim, trazer esses questionamentos, né? Por que as crianças a gente consome tanto, a nossa sociedade mesmo como um todo, né? Qual que é o impacto disso para o meio ambiente, o impacto disso para nós como indivíduos. Então, todo mundo tem uma responsabilidade, alguma coisa que pode ser feito. E as empresas precisam respeitar a lei, que proíbe a prática de publicidade infantil. Além disso, a gente precisa levar em consideração também, quando a gente pensa na realidade, na sociedade brasileira, né? Tem uma pesquisa recente, inclusive, que fala sobre a carga horária de trabalho, né, elevada, que explica, né, a falta de tempo, né? 32% dos pais nessa pesquisa afirmaram que ficam no serviço até as 8 horas da noite. Entre os que trabalham em tempo integral, a média de tempo gasto cuidando das crianças diretamente é de 18 horas por semana, né? Quantos pais e mães, a realidade de tantas famílias que têm dupla jornada de trabalho, trabalham às vezes em 2 lugares diferentes. A gente precisa considerar também as famílias monoparentais femininas, né? Então, as chamadas mães solo, número que tem aumentado nos últimos anos, né? Então, como que a gente pode simplesmente jogar toda essa carga de responsabilidade de proteger a criança do apelo comercial às famílias, quando a gente tem uma realidade na sociedade brasileira que muitas famílias trabalham, pais e mães trabalham o dia inteiro, essas crianças ficam sozinhas, às vezes, dentro de casa. São, né, que a gente fala, às vezes, são criadas, né, às vezes, pela televisão, né? Então, a criança, às vezes, tem mais tempo de contato com ações de marketing do que com seus pais e mães. Então, e os adultos também estão sujeitos às pressões de marketing, né? Então, não dá para a gente simplesmente delegar a pais e mães a tarefa de sozinhos protegerem as crianças dos apelos comerciais, né? Essa é uma reflexão que eu queria muito deixar para vocês, para que isso seja repensado de que é uma responsabilidade de toda a sociedade, né? Até porque existe uma lei que proíbe essa prática. Para finalizar, né? Então, a gente pensar na escolha que a gente fez como sociedade, né? Então, a legislação existente no Brasil
já proíbe a prática de publicidade infantil. A gente tem, né, essa lei que estabelece que a publicidade é abusiva, a publicidade que fala diretamente com a criança, porque se aproveita da falta, da deficiência de julgamento e experiência da criança, né? A gente tem o Marco Legal da Primeira Infância, que também é uma lei super recente de 2016, que foca em primeira infância, que é de 0 a 6 anos, e coloca como um ponto prioritário a proteção contra toda forma de pressão consumista e a adoção de medidas que evitem a exposição precoce da criança à publicidade. Então, né, e aí exigir também, né, é importante que os órgãos públicos façam a fiscalização dessa lei, que o judiciário aplique essa lei, então por isso que eu falo que é uma responsabilidade compartilhada, né? Todo mundo tem a parte que lhe cabe, uma responsabilidade, alguma coisa que pode ser feita quando a gente pensa em proteger a criança dos apelos comerciais. E por fim, eu queria deixar alguns questionamentos, enfim, algumas perguntas para vocês refletirem, que é sobre que sociedade a gente quer, né? Que sociedade nós queremos e que adultos nós estamos formando. Nós estamos formando, né, diante dessa realidade, né, de tantas crianças que são alvos de mensagens publicitárias, nós estamos criando cidadãos responsáveis, conscientes, livres dessas escolhas de consumo, ou nós estamos criando adultos consumistas, insatisfeitos, ligados numa cultura de desperdício e esbanjamento, que estão sempre em busca de um próximo lançamento, né? Nós estamos criando cidadãos responsáveis pelas suas escolhas de consumo, cidadãos que se preocupam com o meio ambiente, que sabem, né, entender poxa, eu quero determinado produto, contratar determinado serviço porque eu realmente preciso disso, é uma necessidade, ou simplesmente porque a gente já está ali inserido dentro dessa lógica, né? Então, eu deixo essas perguntas para finalizar. Vou compartilhar uma última vez aqui a minha tela, só para deixar os meus contatos aqui. Então, deixar aqui o meu e-mail para quem quiser entrar em contato, enfim, tirar alguma dúvida, alguma coisa assim, e também o meu Instagram. Eu fico super à disposição, enfim, para o que mais vocês precisarem. Esse é um projeto que eu sou muito fã e que eu admiro muito, e eu realmente espero que eu tenha contribuído um pouco com essas questões de consumismo na infância. Muito obrigada.